Eu era paciente modelo, magra, disciplinada, sem diagnóstico nenhum. Aveia no café da manhã, salada no almoço, fruta à noite, fibra em todas as refeições. Fazia exatamente o que aprendi na faculdade e o que ensinava também para os meus pacientes. E o meu intestino era um caos. Estufado o tempo todo, ora constipada, ora com diarreia, às vezes os dois no mesmo dia. E cada vez que eu reclamava, a resposta era a mesma. Aumenta a fibra. Eu aumentava e piorava. Isso durou anos. E só resolveu quando eu fiz o oposto do que me mandavam fazer. Hoje, eu sou nutricionista e vivo um estilo de vida carnívoro há 5 anos. E esse vídeo existe porque existe uma recomendação que atravessa consultório, embalagem de produto e campanha do governo sem que ninguém pare para perguntar se ela realmente funciona. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui agora no canal porque toda semana tem conteúdo que questiona exatamente esse tipo de certeza. Então, vamos começar pelo básico. O que a fibra faz de verdade dentro do seu intestino? A maioria das pessoas imagina que fibra funciona como uma vassoura. Entra e empurra tudo para fora. A lógica parece boa, só que não é isso que acontece. Fibra é material vegetal que o seu intestino delgado não consegue digerir. Ela chega intacta no intestino grosso. Lá, as bactérias fermentam essa fibra e a fermentação produz gás, hidrogênio, metano, dióxido de carbono. Em um intestino saudável, com a microbiota saudável, isso é manejável. Mas em um intestino que já está inflamado, sensível, doente, como a maioria hoje dos intestinos que a gente vê por aí, esse gás é combustível para perpetuar o sintoma. É por isso que tanta gente vive estufada e acha que isso é normal. Mas não é normal. É resposta fisiológica ao que você está comendo. E tem mais um ponto que pouca gente fala. Fibra não hidrata fezes. A umidade fecal é regulada pela absorção de água no cólon e não varia de forma relevante com o aumento de fibra. Então, o que você faz quando aumenta a fibra para resolver constipação é aumentar o volume do que precisa ser eliminado sem melhorar a mecânica de eliminação. Olha que loucura! Usar fibra para tratar constipação é como tentar resolver um engarrafamento adicionando mais carros na via. Parece lógico no discurso, colapsa na prática. Tem um estudo que ilustra isso de forma muito clara. 3 grupos de pessoas com constipação foram avaliados. Um grupo manteve alto consumo de fibra, um grupo reduziu e um grupo retirou fibra quase completamente. O grupo com alta fibra piorou os sintomas, especialmente distensão abdominal. O grupo que reduziu teve uma melhora discreta. E o grupo que retirou não só melhorou, ele normalizou a frequência evacuatória e ficou sem sintoma. Isso não é anedota, é dado clínico publicado. E o que mais chama a atenção não é o resultado em si, é que esse resultado vai na direção contrária do conselho universal que todo profissional de saúde repassa sem questionar. E agora eu vou falar sobre um ponto que complica a vida de muita gente que já faz low carb e ainda não resolveu o intestino. Tem uma categoria de carboidratos chamada Food Maps. O nome é técnico, mas o conceito é simples. São carboidratos de cadeia curta, mal absorvidos pelo intestino delgado, que chegam ao intestino grosso e são fermentados rapidamente pelas bactérias. Além disso, eles puxam a água para dentro do intestino. O resultado é gás, distensão, dor e, dependendo do tipo de fermentação, diarreia ou constipação. O problema é que vários alimentos que parecem saudáveis dentro de uma dieta low carb e cetogênica são carregados de food maps. Couve-flor, cebola, alho, oleaginosas, abacate em excesso. A pessoa troca pão por couve-flor e cereal por oleaginosas. Muda o rótulo da dieta,
mas não muda o impacto fisiológico. O intestino continua recebendo o mesmo estímulo fermentativo. Os sintomas continuam. E aí a pessoa acha que low carb cetogênica não funciona para ela. Não é que não funciona, é que a dieta ainda está cheia de fermentável. Aqui entra um argumento que a nutrição convencional não consegue responder bem. Quando você remove fibra e passa para uma base alimentar mais animal, a preocupação imediata é sempre a mesma. Mas e a microbiota? Você vai destruir as bactérias boas. Só que isso parte de um pressuposto que não se sustenta. As bactérias do intestino não precisam de fibra especificamente. Elas precisam de substrato fermentável, ou seja, de material que escapa da digestão. E isso não é exclusivo da planta. Peptídeos derivados de proteínas animais, especialmente do colágeno, chegam ao intestino grosso e servem como substrato para a microbiota. A partir deles, as bactérias produzem os mesmos ácidos graxos de cadeia curta que todo mundo atribui à fibra: butirato, acetato, propionato. Esses compostos têm papel importante na saúde da mucosa intestinal. Ou seja, o benefício que você ouve sendo atribuído à fibra não está na fibra em si, está na fermentação. E existem outros caminhos para esse processo acontecer, sem a carga fermentativa descontrolada que a fibra em excesso traz. Voltando para o dogma. De onde veio a ideia de que fibra é essencial para a saúde intestinal? Em 1970, um médico britânico chamado Dennis Burkitt observou que populações rurais africanas tinham baixa incidência de câncer de cólon e consumiam muita fibra. Ele conectou os dois pontos e propôs a hipótese. Essa hipótese virou recomendação oficial antes de ser adequadamente testada. E quando os estudos maiores chegaram, os resultados foram inconsistentes. Uma meta-análise publicada em 2000 em um jornal americano de associação médica não encontrou associação consistente entre consumo de fibra e redução de câncer coloretal. Isso em 2000. Mas o conselho já estava instalado. Já tinha virado um dogma. Já estava nas embalagens, nas campanhas governamentais, no currículo das faculdades. E dogma não se desfaz fácil, mesmo quando a evidência que o sustentava era muito mais frágil do que parecia. Então, quando você vai ao supermercado e olha para as prateleiras, reparem quantos produtos têm a palavra fibra em destaque. Biscoito com fibra, iogurte com fibra, pão integral com alto teor de fibra, barrinha de cereal enriquecida com fibra. Tem um mercado inteiro construído em cima desse conselho. Um mercado que precisa que você acredite que precisa de fibra para funcionar. Eu não estou dizendo que existe conspiração. Eu estou dizendo que é válido perguntar quem se beneficia quando um conselho de saúde vira doutrina sem revisão crítica. Tem gente que jura que se sente ótima comendo muita fibra. E talvez seja verdade. Mas eu pergunto, ótima comparado com o quê? Com o que você conhece ou com o que o seu corpo poderia ser? Porque normalizar gases, inchaço e irregularidade é diferente de não ter esses sintomas. Tratar fibra como pilar universal de saúde intestinal, independente disso, continua sendo um erro técnico e clínico. E é exatamente por isso que no cetabolismo eu não começo pela dieta carnívora direto. Existe uma progressão, low carb, cetogênica e carnívora. O metabolismo precisa se adaptar, o intestino também. São 8 semanas em média para reprogramar o metabolismo com estratégia, não com tentativa e erro. Se você quiser conhecer melhor, o link está aqui na descrição. Se o seu intestino não funciona e você faz tudo o que mandam fazer, talvez o problema não seja você. Talvez seja o conselho. E agora eu quero te fazer 3 perguntas. E eu realmente quero que você me responda aqui. Seu intestino funciona bem ou você aprendeu a conviver com desconforto? Quando você aumenta a fibra, você melhora ou piora? E se você já reduziu alimentos fermentáveis, o que aconteceu com os seus sintomas? Eu leio todos os comentários porque a sua experiência pode ser exatamente o que a outra pessoa precisa ler. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma,
curte ele, porque isso sinaliza para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa ser entregue. E compartilha também com alguém que vive preso no ciclo de come mais fibra e continua mal. Porque no fim das contas, saúde não é sobre seguir dogma, é sobre entender mecanismo. Porque quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, você para de obedecer regra e começa a tomar decisão. E isso muda tudo. Por aqui, são 5 anos sem fibra e eu nunca tive um intestino tão saudável como agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.